Abram as vossas Bíblias rapidamente no Evangelho de Cristo, segundo Lucas, Lucas capítulo 17, versículo de número... Lucas 17, versículo de número 19. Lucas 17, versículo 19, passagem muito conhecida. Você que já achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé para a leitura exordial desta noite, para meditarmos na palavra do Senhor, amém? Lucas 17, versículo 19, quem achou, diga achei. Amém. 19 diz assim, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra está sendo pregada nos 4 cantos desse bairro. Deus, obrigado porque a tua palavra, a tua igreja plantada neste bairro é um luzeiro neste lugar. E nós oramos, meu Pai, pelos 4 cantos desse bairro. Deus, nós queremos orar pela comunidade dos macacos. Deus, aquela comunidade é tua. Em nome de Jesus, guarda vidas ali, Deus. Em nome de Jesus, poupa cada vida que lá está, Deus, diante desse trágico quadro que passamos aqui em nosso bairro. Deus, nós queremos repreender toda a chacina, toda a matança, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Guarda a Tua igreja, guarda as famílias que lá estão, Deus. Deus, abençoa esse bairro. Deus, abençoa nossas vidas que aqui estamos. Deus, fala conosco hoje. Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que faz algo novo. Tu és um Deus que dá sabedoria para o Teu povo. Senhor, então, na mesma forma, age em nosso meio. Fala conosco e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Certamente você já ouviu essa mensagem, e não é spoiler, porque você conhece tão bem quanto eu essa passagem dos 10 leprosos, queridos. O milagre que Jesus faz ao encontrá-los. Eu creio num Deus de milagres. Quem crê em Deus de milagres, diga amém. Amém. O diácono Renan falou sobre a galeria da fé, Hebreus 11, e sempre foi pela fé, queridos. Alguns perguntam, pastor, como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento se não havia a pessoa física de Jesus, a encarnação não tinha estado na terra ainda? Jesus só vai encarnar no Novo Testamento. Deus só vai se fazer carne no Novo Testamento. Como era a salvação no Antigo? Pela fé. Sempre foi pela fé. Sempre foi pela fé no Messias. Sempre foi pela fé no Cristo que viria. Sempre foi pela fé. Sempre será pela fé. Amém, queridos? Então, que você venha exercê-la cada dia mais e mais. E eu vejo muita fé nesse texto. Então, que Deus abra o seu coração no quadro que você esteja passando, na luta que você esteja vivenciando. Saiba que Deus se apraz em encontrar homens e mulheres de fé. Amém? Lucas 17, versículo 11, diz assim. Vamos ler o texto todo, até o de abertura que eu li. Versículo 11 diz assim. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Queridos, nós sabemos que a Galileia ficava ao norte, Samaria também ao norte, centro ali, e Judéia, Jerusalém, ao sul. Jesus está vindo do norte da Galileia, e ele está indo em direção a Jerusalém. Mas para chegar em Jerusalém, queridos, ele tem que passar por Samaria. Amém, meus amados? Lucas 17, versículo 11. Para chegar em Samaria, ou melhor, em Jerusalém, Jesus tinha que passar por Samaria. Certo é que era uma estrada perigosa, queridos. Vamos dizer que eram estradas talvez um pouco semelhantes às que nós passamos em alguns lugares. Talvez não, muito pior o quadro aqui, queridos. Mas ir até Samaria, passar por Samaria, havia muitos ladrões naquela estrada. Era um percurso muito problemático, muito difícil e muito perigoso de ser feito. Mas o que me chama a atenção, porque poderiam ter outros caminhos, poderia ir ao largo de Samaria, ir junto do Rio Jordão, que era menos perigoso. Mas Jesus passa por Samaria, ele vem da Galileia, passa por Samaria para chegar em Jerusalém, porque Jesus tinha um propósito. Ele ia chegar em Jerusalém. Amém? E Samaria estava no caminho, Samaria seria enfrentada. Jesus ia passar por Samaria. Amém, queridos? Quando eu olho esse texto e diante daquilo que Jesus vai encontrar em Samaria, no percurso até Jerusalém, e são dificuldades, são pessoas com N fatores, N problemas, assim Jesus já é em nossas vidas. Ele passa aonde muitas vezes achamos que ninguém vai passar. Ninguém passava por Samaria, ou melhor, poucos passavam por Samaria.
todos iam ao largo de Samaria, todos fugiam de Samaria, pegavam um outro percurso, mas o mais reto, o mais direto e o mais rápido era por Samaria. E Jesus passa onde ninguém quer passar. Jesus toca onde ninguém quer tocar. Jesus vê o que ninguém quer ver. Jesus se sensibiliza com quem ninguém quer se sensibilizar. Falamos hoje pela manhã sobre inclusão. Como a igreja está aquém de ter um olhar sensibilizado, de inclusão, de se mover para receber essas pessoas. Jesus é um expert em incluir. Ele nos incluiu, amém, queridos, no seu reino. E para passar para o melhor, para ir em Jerusalém, tem que passar por Samaria. Jesus está passando aqui nesse lugar, amém, queridos? Tenha certeza disso. Na tua luta, na tua dificuldade, Jesus faz questão de pegar o caminho mais rápido para chegar onde está te afligindo, aonde está te abatendo, aonde está trazendo mazela no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, talvez uma doença, talvez um problema financeiro, eu não sei. Mas eu sei que Jesus está indo direto ao encontro da tua necessidade. Amém, meus amados? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Creia nisso, abra o seu coração. Permita, amém, que você seja tocado por Ele. E Jesus está indo, caminhando, passando, porque Ele passa por nossas vidas. Amém? Versículo 12 diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, queridos. Ou hanseníase, como nós conhecemos nos dias de hoje. Naquela época, uma doença onde não havia cura. Hoje há, mas antigamente não havia cura para a lepra. E a lepra é uma doença que ela contamina, ela contagia, né? Ela pega em outras pessoas. Então, a lepra, naquele momento, ela é tratada da seguinte forma: está leproso? Vai para uma cidade fora, uma cidade que falavam de cidade de refúgio, ou aldeias bem distantes da cidade principal, e vão ficar lá. Vão ficar lá esquecidas até morrer. Ou acontece o milagre, ou vão morrer naquela cidade que foi isolada, como se fosse realmente uma cidade maldita, onde os malditos eram colocados ali, porque a lepra naquela época, queridos, não era apenas uma doença no corpo, na pele. A lepra era uma doença também emocional, porque a pessoa era isolada. Imagina você sair da tua casa, sair da sociedade, sair do convívio dos seus amigos, e ser colocado numa cidade longe, em meio a pessoas talvez piores ainda do estado que você está passando, emocionalmente um abatimento muito forte, mas também era uma doença que abatia espiritualmente. A lepra, a pessoa era considerada imunda religiosamente, era considerado imundo, a pessoa não poderia ter atos religiosos, a pessoa estava afastada de Deus. Muitos pensavam que a lepra era uma sentença de Deus, e aquela pessoa era amaldiçoada, no corpo ferida, na sua pele, na alma isolada, no espírito negado, onde Deus estava negando aquela pessoa. Olha o estágio no corpo, na alma e no espírito de um leproso. E assim Jesus passava direto até Jerusalém. Quem sabe, quiçá, Jerusalém fosse um pretexto para Jesus chegar em Samaria, para Jesus chegar naquela aldeia, onde ninguém ia, onde ninguém visitava, onde ninguém ansiava em procurar, onde eram esquecidos. Quem sabe, se Jesus nesta noite não está tocando numa área tua muito sensível, numa área talvez emocionalmente abalada, numa área talvez fisicamente abalada, ou espiritualmente abalada. Eu sei que Jesus vai direto ao encontro daqueles leprosos. Eu sei que Jesus não pensou se havia ladrões naquele caminho e foi pegar um caminho mais longo. Não, ele foi direto. Até onde eu sei, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, né, queridos? E Jesus foi reto, da Galileia até Jerusalém, e tem que passar por Samaria. Pois bem, Jesus passou, e onde ele passa tem cura. Onde ele passa, milagres acontecem. Onde ele passa, onde ele toca, a realidade é transformada, mudada. Nós cremos, amém, queridos? Se não crermos, estamos perdendo tempo. Mas nós cremos. Quando eu leio a Bíblia, eu falei: Senhor, quão bom é o Senhor ter essa presteza em estar naquela aldeia, onde ninguém veria como celere, ninguém queria estar lá, todos queriam passar ao largo, mas Jesus vai até aquele local onde ninguém queria estar. Jesus toca onde ninguém quer tocar na tua vida. Jesus muda aquilo que ninguém pode mudar na tua vida.
Só Ele pode fazer isso. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. E Jesus vai nessa aldeia, queridos. Eu fico imaginando Jesus chegando nessa aldeia, todos pensando que o maior propósito dele era estar em Jerusalém, junto com os doutos religiosos, mas Jesus, de propósito, eu vou por Samaria, porque eu tenho encontro marcado. Amém? Eu tenho encontro marcado com aqueles que, com quem esteve hoje pela manhã, eu não tenho encontro com muitos, eu tenho encontro com todos. Amém? Jesus tinha encontro com todos. E os muitos daquela época eram apenas alguns, e excluídos eram os leprosos, os coxos, os aleijados, os atípicos. Foi isso que nós pregamos pela manhã. Mas Jesus tem o todo, amém, queridos? Jesus quer abranger todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Amém, queridos? Foi o que eu falei hoje pela manhã, e eu falei sobre isonomia. No direito administrativo, existe a isonomia, que a gente fala, isonomia formal e material. O que é uma isonomia formal? Todos são iguais perante a lei. Artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal. Todos são iguais. Isonomia material, lei da Maria da Penha. A mulher, ela é mais vulnerável, tem que ter uma lei específica para ela. A mulher tem seu prazo de amamentação, então ela tem um tempo de folga, de licença maternidade. O homem tem menos tempo. Por quê? Porque são diferentes. Então, a isonomia material é tratar de forma desigual os desiguais. É você entender a peculiaridade de cada um e tratar. E Jesus era expert nisso, queridos. Jesus ia realmente na singularidade de cada um, tratando na especificidade de cada um. Assim é o nosso Deus maravilhoso. Quão difícil nós agirmos assim. Não é verdade? O homem quer colocar todo mundo no mesmo saco. E quer tratar todos da mesma forma. É difícil uma chefia, uma diretoria, um homem, uma mulher, olhar para as pessoas e entender a singularidade de cada um. Porque se você trata um diferente, o outro que não é tratado desta forma, poxa, mas por que ele não eu? Como somos ruins, queridos. Como somos falhos. Faz o teu, amém? E deixa Deus tratar os outros. Cuida da tua vida. Eu falo isso para mim também. Cuida da tua vida. Ah, mas ele não está trabalhando como eu. Cuida da tua vida. Trabalha. Você sabe da peculiaridade dele? Você sabe o que está acontecendo na casa dele? Você sabe o que aconteceu na família dele? Você sabe as lutas pessoais? Você não sabe. E por que não tratar de uma forma diferente os diferentes? Jesus tratou diferente os diferentes. Jesus priorizou agora passar por Samaria, onde ninguém passava. Porque Jesus entendia o que era ser um leproso, queridos. Onde ninguém entendia isso. Onde todos não queriam, deixa para lá. Deve ser um amaldiçoado. Não tem mesmo futuro na vida. Nasceu assim, vai morrer assim. E Jesus trata o singular de forma singular. Amém, queridos? Tratar os diferentes de forma diferente. Deus quer fazer isso para a igreja. Você tem que ser igreja. Olha para cada um de uma forma diferente, queridos. Olha para cada um de uma forma diferente. Entenda os problemas de cada um. Seja ouvido para os outros. Às vezes a gente quer liderar sem ouvir as pessoas. E quer dar a mesma sentença para todos. O mesmo diagnóstico para todos. A mesma obrigação para todos. É muita frieza. Alguns dizem que a lei é fria, né? A lei é fria até que chega um advogado para traduzir e interpretá-la. Mas, queridos, eu tenho que ter esse olhar de Cristo. Ele é o nosso advogado, amém? Cristo é tudo, né? Engenheiro, advogado, é tudo. E quando eu leio a Bíblia, eu fico vendo o cuidado que Jesus teve em passar por Samaria, porque lá tinha uma aldeia esquecida. Qualquer um não passaria por lá. Mas olha o que diz o texto, versículo de número 13. Vamos no versículo 12 novamente. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos. 13. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Interessante que esses leprosos, eles ficam de longe, né, queridos? Porque eles se sentiam indignos. Jamais eu vou me chegar a Jesus. Jamais eu vou até Jesus. Jamais eu vou tocar em Jesus. Jamais eu posso, porque eu não tenho direito. Aqueles homens sentenciados pela própria mente.
Eu sou indigno de longe, mas de longe, queridos. Mesmo de longe, eles gritavam, dizendo: Jesus, o que é Jesus? Salvador, Salvador, nos salva. Era isso que os leprosos estavam gritando: nos salva. Porque Jesus, a tradução de Jesus é Salvador, a salvação, o nosso Salvador. E mesmo de longe, gritando: Salvador, Salvador, Salvador. Nosso Deus, existe um louvor que diz que assim, que Deus é Deus de perto e não de longe, né? Está tudo errado. Deus é Deus de perto, de longe, de qualquer lugar. Você pode estar do outro lado do mundo. Para Deus não tem isso, queridos. Você pode estar num leito, no suspiro de última hora e clamar por Jesus, e Ele vai até você. Deus de perto e de longe. Esse homem clamou, eles gritaram: Jesus, mestre, professor, me ensina, me salva, me ensina a como sair dessa situação, me ensina como mudar esse quadro de vida. Queridos, hoje eu tive um testemunho, na verdade a Luciana compartilhou comigo, um membro da igreja que falando: pastor, nessa igreja eu aprendi a estudar, eu aprendi que eu posso fazer uma faculdade, eu aprendi que eu posso me aperfeiçoar, eu aprendi que eu posso fazer uma graduação, uma pós-graduação. Nessa igreja eu aprendi que tem coisas que dependem de mim. E eu olhei assim: poxa, que vitória, queridos. Que vitória. Amém? Porque o que é de Deus é de Deus. O que é da nossa parte é a nossa parte. Mas nem todos têm a possibilidade, nem todos tiveram essa acesso e educação nesse sentido também. E quando você vê que uma igreja ela é um agente de transformação, corpo e alma e espírito, isso é lindo, queridos. Escutar um testemunho desse, ganhou o dia, ganhou a semana. Deus é bom, amém? Deus o chama, Deus pode transformar a vida de qualquer um. E quando eu vejo esse homem, esses leprosos, esses 10 leprosos: Salvador, professor, compadece de nós. Compadecer é padecer com, né? Em outras palavras, Salvador, professor, sente a minha dor, entra aqui no meu lugar, se coloca como leproso por alguns minutos, sente essa dor, compadece-te de mim, sinta a minha dor. E Jesus, obviamente, sabia o que era se compadecer, né, queridos? Afinal de contas, Ele ia para a cruz, levando o meu, o seu, todos os nossos pecados, amém? E compadece-te. E na mesma hora, olha que diz versículo 14, ao vê-los, disse-lhe Jesus: para aqui, queridos, ao vê-los, né? Jesus tem nos visto, graças a Deus. Não deixe que nada venha tirar e perturbar a tua mente, amém? Deus tem o visto, tenha visto, tenha certeza disso. Você não passa à margem dos olhos de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Jesus, ao vê-los. Pastor, por que a expressão ao vê-los? Porque ninguém queria ver aqueles camaradas. A fisionomia não era bonita. Não saltava aos olhos de admiração. Eram peles caídas, eram peles feridas, era sangue. Era uma pele morta. E Jesus, ao vê-los, tem muita força isso, queridos. Amém? Jesus viu aquela dor, aquela cena estrondosa. Aquela dor no corpo e alma e no espírito. Homens jogados no lixo. Era um lixão, queridos, lixão humano. E Jesus, ao vê-los, Ele viu aquela pele caindo. Ele viu aquela dor, ele viu aquela necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Certamente não é a desses leprosos. Mas tem algo que está ferido em você. Tem algo que está dolorido em você. Tem algo que cicatrizou, mas ainda traz memórias. E Jesus está vendo isso. Não abra mão de crer pela fé que Jesus está vendo. Amém, igreja? Glória a Deus. Você não está alheio ao olhar de Jesus. Tenha certeza disso. Ele está vendo, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Você vê alguém dormindo, aí você dá uma cotovelada. Amém? No bom sentido. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha que interessante, queridos. Porque pela lei, Levítico capítulo 14, 13 e 14, vai mencionar que quando a pessoa estava limpa da lepra, quando a pessoa era curada pela lepra, ela tinha que ir até o sacerdote.
e mostrar, olha, estou limpo, agora eu posso sair dessa cidade nojenta e voltar para a minha cidade. Posso voltar ao convívio dos meus amigos. Agora eu posso, e o sacerdote dava o aval. Ele ia fazer o teste ali, se a pessoa está curada ou não. E sendo curada, aquela pessoa estava liberada para voltar ao convívio da sua cidade. E olha que interessante Jesus falou. Ao vê-los, disse Jesus, ide mostrai-vos aos... Vai cumprir a lei. Vai até os sacerdotes e se mostra para eles. Eles estavam curados, queridos? Eles estavam curados? Não. A Bíblia não diz em nenhum momento aqui que eles estavam curados. Jesus os mandou irem até os sacerdotes. Vai. Eu fico pensando, se é para mim, eu falo, pô, tá de brincadeira, Jesus. Olha a vergonha que eu vou passar. Eu vou chegar lá diante do sacerdote leproso. Talvez minha condição piore. Talvez eu seja sentenciado a algo pior. Talvez eu seja deslocado para uma aldeia pior ainda. Mas Jesus mandou eles irem enfermos, leprosos, no estado que eles estavam. Lembro muito da palavra de Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos que vós estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha do jeito que você está. Jesus falou, olha, vai. E que é mais interessante, sobrenatural, que é mais cheio de fé. Esses homens não duvidaram, eles foram. Eles foram pela fé. Queridos, o que é a fé se não é correr o risco de quebrar a cara? O que é a fé se não é correr o risco de quebrar a cara? Fé é algo que não é razoável acontecer, mas eu creio que vai acontecer por um milagre. Porque se não for fé, é minha ação. O que é possível para mim, deixou de ser fé. Mas fé é aquilo que é impossível para mim. É correr o risco de quebrar a cara, de passar vergonha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esses homens correram o risco, queridos, de passar vergonha. E foram, com base numa única palavra de Jesus, vão. Vá até lá. Ei, homens. E não duvidaram, queridos. A Bíblia diz que, versículo 14 ainda, ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. É muita fé, queridos. Eu não sei se eu iria. Você iria. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus está clamando para você não parar a tua vida por aquilo que você está passando. Se você está aqui hoje, é porque Deus o trouxe aqui e Ele fala contigo, olha, não desista. Não pare. Não pare. Jesus está falando para aqueles homens, olha, a lepra não vai parar vocês. A lepra não vai impedir o meu milagre de acontecer. Mas vocês vão ter que ir pelo caminho leprosos. Determinado caminho, durante determinada quilometragem que você estiver andando, você vai olhar para a tua pele e vai ver, tem lepra ainda. Você vai querer duvidar, você vai querer voltar, você vai querer desistir na caminhada. Não é fácil, queridos, mas não desista. Tem palavra de vitória para você. Tem fé aí no teu coração. A situação vai mudar. Mas eu sei que tem percurso que a gente vai percorrer com a lepra ainda, com a dor aparecendo. Parece que nada mudou, parece que Jesus está brincando comigo, parece que eu estou perdendo tempo de igreja. Mas o texto diz, versículo 14, aconteceu que, indo eles, foram purificados, sarados. Quando aconteceu o milagre, pastor? Indo eles pelo caminho. Se eles ficassem parados, queridos, naquela aldeia, não aconteceria nada. Mas Jesus falou, ide. Como assim? Vá do jeito que você está. Está difícil? Vai difícil mesmo. E Deus vai... Nós cremos em milagres, queridos. Nós cremos em milagres. E indo eles, no meio da caminhada, no meio do percurso até o templo, para se apresentar aos sacerdotes, eles são curados. Eu estou aqui pregando, queridos. Eu estou aqui pregando. E quando eu prego, é para mim, para você, para todos nós. Talvez o milagre não aconteça agora, mas você sair de casa, sair daqui, ir para sua casa, na caminhada até chegar na tua casa, o milagre acontece. Eu não sei, eu não sou Deus, mas eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que trabalhar, queridos. Você sabe que você tem que sair para a rua para trabalhar. Você tem que fazer os teus afazeres.
E assim para Deus é a mesma coisa. E orando, Senhor, age porque não estou aguentando. Senhor, no caminho, opera um milagre. Senhor, não deixa que eu venha a ser envergonhado. Opera um milagre. Eu fico imaginando eles naquele caminho. Senhor, será que isso é verdade mesmo? Mas nós estamos indo, hein? Eu estou caminhando. Não parei, Senhor. Senhor, eu estou olhando aqui, ainda tem lepra. Que história é essa? E aqueles homens caminhando, caminhando, caminhando. Você sabe o que é caminhar no deserto da Judéia? Você sabe que é uma lepra pegando sol? Uma pele ferida, doída, sangrando, e o sol sobre ela. Eu não consigo nem imaginar isso, queridos. Não consigo nem imaginar, e graças a Deus por isso. Amém? Mas o que eu quero pesar nisso tudo, nessa história, é o quão não foi fácil ir. Não será fácil você alcançar aquilo que você tem sonhado. Não vai ser fácil. Mas nós cremos em milagres. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 15. Um dos 10, vendo que fora... Será que só ele viu, queridos? Olha que interessante, né? Porque parece que é um start, assim, né? Um dos 10, vendo que foi... Ou seja, no meio do caminho ele está leproso. Aí do nada... Ih, caramba! Estou curado. Ou seja, foi um momento assim inusitado da caminhada. Eu não sei se eles estavam muito próximos do sacerdote, ou ainda faltava muito, mas eu sei que foi um saltar dos olhos, do nada olhou e sarado. Quero te profetizar na sua vida, de uma hora para outra, o milagre vai acontecer. No abrir e fechar dos olhos, as coisas vão mudar. Mas eu tenho que estar no caminho, tenho que estar andando, tenho que estar vindo à igreja, tenho que estar buscando a Deus, tenho que estar lendo a palavra. Eu não posso parar. Amém? Glória a Deus, igreja. Um dos 10, vendo que fora curada, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aquele homem não teve medo de falar e de gritar. Se ele voltou gritando, eu fico imaginando os 9, que ouviram e viram ele falar alto e voltar, glorificando a Deus, dando testemunho do que Deus fez na vida dele. Aquele homem cheio de fé, aquele homem viu um milagre, não apenas ele, queridos, os 9 também foram curados. Mas olha o que diz versículo 16. Versículo 16, todos acharam, amém? E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Esse homem não era judeu, queridos. Esse homem não tinha parte com as promessas sobre o povo judeu. Esse homem, muito pelo contrário, ele estava às margens do povo judeu. Havia uma celeuma entre judeus e samaritanos, apesar de todos terem a mesma raiz. Mas havia uma celeuma entre judeus e samaritanos. E é esse marginalizado, leproso, que volta com gratidão aos pés de Jesus. Amém, queridos? O que eu quero extrair nesta noite, além do que eu vou concluir daqui a pouco, é que seja grato a Deus, amém? Seja grato a Deus. Obrigado porque estamos aqui de pé, amém? Temos fôlego de vida, acordamos, temos força para caminhar, amém? Não paramos, continuamos avançando e avançando em nome de Jesus. E esse homem grato, ele volta e agradece a Jesus. 17, olha aqui 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não eram 10? Onde estão os 9, queridos? Nem todos. Nós formos pegar aqui uma proporção, então, será que 10% são aqueles que são gratos a Deus? É claro que eu estou pegando uma proporção isolada que não diz a realidade, ok? Mas, queridos, isso é uma margem muito pequena, isso é uma proporção muito pequena. Foram curados, queridos, leprosos. Deus resgatou eles, corpo e alma e espírito, e não voltaram gratos a Deus. 18, Jesus continua, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Olha que exemplo, queridos. Às vezes a gente encontra gratidão maior de quem nem conhece a Deus. Pessoa que teve um livramento de morte e nem é cristão. E você encontra uma gratidão maior do que a sua. Que a todo momento nós estamos vendo o mover de Deus. Aí o 19 diz, e disse-lhe, Jesus disse para aquele único que voltou, levanta-te e vai, a tua fé te...
a tua fé te salvou. Foi muito mais do que cura. Agora você está salvo. É muito mais do que uma cura imediata, pontual. Agora eu estou salvando a tua vida. Por quê? Porque você voltou grato. Queridos, muitos são curados, poucos são gratos a Deus. Poucos são gratos a Deus. Esse homem curado e voltou, queridos. Agradeceu a Deus. Porque voltar, queridos, era... O que Jesus falou? Ide e se apresenta ao sacerdote. Aquele homem, queridos, ele rompeu. Rompeu ou não rompeu? Qual foi a determinação? Ide e se apresenta ao sacerdote. Aquele homem voltou, queridos. Se isso não é graça, eu não sei o que é. Porque a graça de Deus se sobrepõe a todas as coisas. Aquele homem olha para a lei e tem que ir para sacerdote. Que sacerdote o quê? Eu tenho meu sumo sacerdote, Jesus, vou aos pés dele. Isso é graça. Isso é favor imerecido. Isso é amor de Deus para a sua vida, para a minha, pelas nossas vidas. Amém, queridos? Jesus está passando aí na tua casa, na tua família, no teu seio familiar, na tua história de vida. Jesus está passando. Amém? Vamos colocar de pé. Nós cremos em milagres, amém? Somos uma igreja viva. E nós cremos no poder que há na oração. Jesus passou por Samaria, entrou naquela aldeiazinha pequena, onde ninguém entrava. E só disse uma palavra: ide e vai até o sacerdote. Jesus aguçou a fé daqueles homens. Vamos enxergar se eles vão obedecer e agir por fé. Aqueles homens foram, queridos. Foram. E foram sarados, curados. No caminho, Deus vai te curar. No caminho, Deus vai operar. Não fique parado, não estacione. Não deixe a paralisia emocional tomá-lo. Não deixe a paralisia espiritual pará-lo. Não deixe a paralisia do seu corpo parar. Nosso corpo é uma máquina, né, queridos? Se você parar, teus músculos atrofiam. Se você deixa de ler a Bíblia, sua fé acaba se esvaindo. Corpo e alma e espírito, se você não exercitar, se você não exercitá-los, vai atrofiar. Por isso que a Bíblia diz que o amor de muitos nos últimos tempos se esfriará. Amém, meus amados? Mas não deixe seu corpo, a sua alma e seu espírito atrofiar em nome de Jesus. É no caminho que Deus encontra homens e mulheres de fé. É na caminhada, é na luta, é na adversidade, é na comunhão, é estar juntos. Deus opera milagres. Amém? Eu tenho certeza que Deus encontra homens gratos, mulheres gratas a Deus nesse lugar. Mas é no caminho. Pastor, não entendi nada. Guarda só uma frase e você vai ganhar o culto. No caminho, Deus vai te abençoar. No caminho, o milagre vai acontecer. No caminho, o extraordinário vai te tocar. No caminho, aquele que não pode ser tocado, é tocado por Jesus. No caminho, aquele que não é visto por ninguém, ele é visto por Jesus. No caminho, onde ninguém quer estar, lá Jesus está. Ele está aqui, amém, queridos? Ele sabe da tua dor, ele conhece a tua dificuldade, e ele opera milagres nesta noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar, queridos. Deus amado, em nome de Jesus. Há poder no teu nome. Nós cremos no Deus que foi em Samaria. Nós cremos no Jesus que foi naquela aldeiazinha, naquele lixão de pessoas, que eram tratadas como lixo, tratadas, meu Pai, como escória, tratados como Deus, algo que não tem valor. Deus, mas tu olhas para cada vida que ali está, aqueles 10 leprosos, e com um olhar de amor, tu se compadece com cada um delas. Senhor, passa na minha casa, passa na casa do meu irmão, passa na casa da minha irmã. Deus, passa naquele hospital, passa naquele escritório, Senhor. Passa, meu Pai, naquela vila, passa naquele prédio, Senhor, em nome de Jesus. Tu sabes quais são as lutas travadas por cada um que aqui está. E faz milagres nesta manhã, nesta noite, Senhor. Nós pedimos um milagre, uma intervenção Tua. Porque no caminho o milagre acontece. No caminho, ó Pai, as portas são abertas. No caminho, aquilo que é impossível se torna possível. E nós tomamos posse, ó Pai, nesta noite, da Tua vitória. Deus, trabalha em vidas aqui. Não deixe que esse homem, que essa mulher desista. Hoje é uma noite de recomeço, uma noite de retomada, uma noite de vitória, em nome de Jesus. Deus, nós tomamos posse e somos gratos a Ti. Abençoa-nos, Deus. Abençoa cada vida, aquele que nos ouve agora, aquele que vai nos ouvir ainda, Senhor. No caminho, esse homem vai ser curado. Essa mulher vai ser curada.
As portas vão se abrindo caminho. Em cada panfleto, ou melhor, em cada currículo, em cada batida de porta, o milagre vai acontecer. Deus, nós tomamos posse nesta noite e te agradecemos pelos milagres que se operam agora e os que serão operados ainda. Em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus.